Agora, na parte da ética, né? Quais seriam os problemas? Da ética e da religião, né? Porque imagina, quem teria acesso? Quem teria acesso a ter 200 anos? Muito provavelmente um bilionário. Num primeiro momento, poucas pessoas vão ter acesso. Sim. Né? No primeiro momento, quase todas as novas tecnologias... Então, aí eu pergunto, no primeiro momento ou para sempre? Porque se um bilionário tem a possibilidade de viver mais, será que os bilionários permitiriam que outros meros mortais pudessem viver o tanto quanto eles? Depende e muito não geraria uma divisão de classes ali? Agora eu já estou viajando aqui na... Depende muito de quem vai estar à frente disso, né? Se a pessoa que vai estar à frente vai concordar ou não com isso. Então, não é uma questão... Se fosse atualmente, seria o Elon Musk, digamos. Ele parece que ele nem quer ser imortal, né? Parece que o Jeff Bezos parece que tem interesse em imortalidade. O Bill Gates também. E tem vários deles. O próprio... O Sam Altman, né? O Sam Altman, do GPT. Sim, da OpenAI. Todos eles, com exceção do Musk, parece que tem interesse. Mas o próprio Musk, pelo menos, parece que ele disse que não gostaria de ser imortal. Uhum. Ele teve até um debate com o Sergey Brin, o Larry Page, ou ambos, e a respeito disso, sobre as desvantagens de ser imortal. Eu acho que não tem nenhuma desvantagem, porque você especialmente ser amortal, porque se você for amortal, qualquer momento que você quiser mudar de ideia, você pode. Né? Você não é obrigado a ser amortal. Então, mas aí eu te pergunto, se você pudesse ser, mesmo se a sua família, né, os seus próximos não pudessem, você gostaria? Essa é uma questão complicada. Então, a minha mãe e meu pai faleceram já. Uhum. Né? Inclusive, a motivação principal para começar a me preocupar com isso foi quando a minha mãe faleceu. Eu queria que a minha mãe não falecesse, queria, se tivesse uma forma de trazer minha mãe de volta, eu gostaria de trazer. Né? E tem mais um ponto esse é um ponto que eu discuto, inclusive, no livro da Igreja do Bem, na versão antiga, inclusive no artigo de 2000, de 24 de dezembro de 2000, que eu discuto essa questão, que é essa questão de backupear as memórias e restaurar. Talvez isso já esteja acontecendo há muito tempo, sem o nosso conhecimento. O que a gente fala que é a alma é talvez justamente essa essência das memórias, da personalidade, que entidades, Deus e entidades representantes de Deus, continuamente fazem o backup das pessoas e preservam isso e depois restauram, ou numa estrutura diferente, que seria uma vida fora do nosso planeta, fora das nossas condições típicas, ou talvez uma restauração mesmo. Uma reencarnação. Uma reencarnação, ou por outros meios. Então, talvez isso já esteja acontecendo. Sim. Nós não temos como ter certeza se é ou não, mas seria uma interpretação científica de como funcionam as religiões, especialmente... espiritual, né? Sim. O que seria exatamente a alma? A alma seria justamente aquilo que sai do corpo. O que sai do corpo seria as memórias, né, personalidades, características que podem ser preservadas no dispositivo e retransmitidas para outro dispositivo. Uhum. Né? Então, como isso é feito? Provavelmente de uma maneira que a gente nem imagina. Sim. Talvez seja até pro Wi-Fi. Metafísica. Pro Wi-Fi o tempo todo, talvez esteja acontecendo o tempo todo isso. E a gente não sabe. Talvez quando a gente dorme, seja justamente um período que está sendo feito backup, não dá pra gente saber o que acontece. Né? Assim, uma especulação muito vaga, muito... Né? Mas não acho impossível. Mas você não descarta, assim, como uma visão muito científica, você não descarta essas visões espirituais, espiritualistas de reencarnação e de energias. Tem uma frase do Pasteur que é: um pouco de ciência afasta o homem de Deus. Muita ciência aproxima. Muita ciência aproxima? Por quê? Eu acho que realmente, quando você começa... A pessoa que aprende o básico de ciência, ela se torna cética, porque ela vê que muitas coisas são mirabolantes, são sem sentido, mas à medida que ela se aprofunda, especialmente quando ela conhece lógica, epistemologia, porque a epistemologia trata dos limites do conhecimento, especialmente do conhecimento científico. Né? Quando a pessoa começa a compreender esses limites, ela percebe que a ciência é muito mais limitada do que se imagina. Sim. Né? E comete muito mais erro do que se imagina. Tem uma frase do George Box que é: todas as teorias são erradas, mas algumas são úteis. E isso resume bastante a situação. Porque praticamente todas as teorias científicas,
a teoria do Newton, por exemplo, da gravitação, não é que ela era errada de uma forma generalizada, mas ela não era mais correta. O Einstein mostrou que havia vários pontos, né? Inclusive na essência. O Newton tratava a massa, a energia, o tempo, o espaço como invariantes. Uhum. E, na verdade, a velocidade da luz, que é uma invariante, pelo menos pelo que a gente conhece atualmente, a velocidade da luz que é uma invariante, ela é constante, né? E todos os outros parâmetros mudam para se ajustar à constância da velocidade da luz. No vácuo, na velocidade da luz no vácuo. Se for no meio denso, por exemplo, no ar aqui, a luz tem uma velocidade menor do que ela tem no vácuo, né? Mas, então, assim, o Newton, algo que durante séculos foi aceito como uma ciência inquestionável e bem estabelecida, e na verdade tinha falhas fundamentais ali. E provavelmente o que a gente conhece hoje também deve ter várias falhas fundamentais. A mecânica quântica tem vários problemas, a relatividade tem alguns problemas, né? Então, a cosmologia tem muitos problemas. Então, o que tem de nata de conhecimento científico hoje, já foram detectados alguns problemas que não têm ainda uma solução adequada. Outros não foram detectados, provavelmente vão ser descobertos no futuro. Mas as pessoas geralmente, a grande maioria, inclusive muitos cientistas, os grandes cientistas, na verdade, não. Os grandes cientistas, eles percebem essas limitações. Mas os cientistas que estão começando, ou que eles não têm uma visão tão profunda, eles acham... Por exemplo, um dado que eu não sei se você chegou a ver a entrevista inteira nos Irmãos Dias, que é 83, 84% dos ganhadores de prêmio Nobel são de religiões abrâmicas. Ou católico, protestante, ou anglicano. Eu diria que seriam judeu, ateus. Pois é, Agnósticos, ateus. 84% são de religiões abrâmicas, sem contar os budistas, shintoístas, zoroastristas, de outras religiões. Uhum. Então, quer dizer, tem uma predominância gigantesca entre os ganhadores de prêmio Nobel. Quer dizer, os grandes cientistas, eles são muito espiritualizados, em geral. Tem exceções, é claro, né? Uhum. O Steven Weinberg, por exemplo, não sei se pode dizer que não era sócio, era um colaborador frequente, que era o Salam. O Salam era muçulmano. Muçulmano não era assim daqueles fundamentalistas de jogar carro-bomba, mas ele tomava banho antes de encostar no Alcorão, assim, rezava todos os dias, né? O Salam era muito religioso e o Steven Weinberg era ateu, né? Só que ele era um ateu bastante... Não era aqueles ateus ativistas que saem por aí xingando os religiosos, falando que os religiosos são burros e tal. Quer fazer a igreja do ateu. E pior é que tem mais ou menos isso atualmente, né? Tem meio que uns ateus que... O cara, ele faz de tudo pra provar que... Ele quer converter as pessoas. Uhum. Eu acho ruim dos dois lados, né? Aqueles que vão na porta da pessoa converter pro cristianismo, pra qualquer religião, ou que quer converter pro ateísmo, né? Sim. Eu acho que deixa a pessoa, se ela não tá prejudicando ninguém, deixa ela ter as crenças dela e pronto, né? Eu tenho umas perguntas rápidas aqui. Você quer ser imortal por medo da morte ou por curiosidade sobre o futuro? Então, não é nenhuma das duas coisas exatamente, mas se aproxima mais da questão de curiosidade sobre o futuro. Mas não é só isso, é uma questão de que eu acho que a nossa vida é muito curta, né? E, especialmente no meu caso, que eu gosto de muitas coisas, tenho muitos interesses diferentes. Tem pessoas que... O Alekhine, por exemplo. O Alekhine foi campeão mundial de xadrez durante muito tempo. Inclusive, retomou o título 2 vezes. Foi o que reconquistou 2 vezes o título mundial. E quando ele morreu, um pouco antes de morrer, ele comentou que ele se sentia muito frustrado porque ele queria ter sido escritor, ele queria ter sido cientista, e ele acabou sendo só um jogador de xadrez, ele se sentia... E não só o Alekhine, acho que várias pessoas têm esse tipo de frustração, que elas gostariam de ter feito outras coisas na vida, mas a vida é muito curta, 70 anos, 80 anos, 100 anos. E é bizarro você pensar assim, pô, pra você atingir uma maturidade, pô, vamos 40 anos ali pelo menos, 50 anos, você chega num nível ali que você fala, pô, agora eu sei mais coisas da vida e tal. Sim. Só que aí já começa a curva da decadência. Sim. Você fala, pô, é muito rápido. Quando você chega no auge, você começa a declinar. Né? Então, a curva assim, né? Sim. Então, assim, eu acho que a vida é muito curta. Ela poderia ser mais longa. Assim, a gente não pode reclamar em comparação no caso que viviam 30 anos, na Idade Média. Se você pegar essa curva anterior, você vê que também não era muito menor. Era tipo de 25 a 30 anos. Se você pega quase desde a Antiguidade, 500 a.C. Não era tão abaixo disso? Não era. Só quando você vai pra pré-história. Quando você vai pra pré-história, aí tinha 17 anos, mais ou menos. Né? Aí elas eram devoradas por animais e tal. Sim, aí era... Mas de 500... dos gregos para cá, os egípcios tinham um pouco menos, mas dos gregos para cá, de 500 a.C. para cá, até 1900, 1850, já tinha uns 30 anos, era meio que estável, de 25 a 30 anos nesse período. Teve na época da peste negra, em 1348 a 1351,
Na peste negra caiu, porque a taxa de mortalidade aumentou, Sim. então reduziu naquele período. Mas depois voltou a estabilizar mais ou menos. Tem período da Guerra dos 100 Anos, né? De Guerra de 130 anos, na verdade. Foi em 1616, se não me engano, começou, mas 1600 e pouco a Guerra dos 100 Anos começou. Então tem alguns períodos... A peste de 1664 também. Tem períodos de pandemias que tinha uma queda muito grande. Então, nesse período, você cai a expectativa de vida. Mas depois estabiliza, mais ou menos, ao longo da história. Não tem... Porque, assim, vendo por esse gráfico, parece que, tipo assim, você volta mais uns 100 anos... Você vivia 2 anos. 3 anos. Nasceu, morreu, né? Nasceu, morreu. Então, não era. Essa curva, ela era meio que oscilante. Tinha um crescimento, mas era muito suave. As oscilações eram maiores que o crescimento. Ela oscilava mais para cima e para baixo do que o crescimento. E depois, de 1850, 1900 para cá, que teve essa aceleração, em grande parte pelos antibióticos, né? Mas não só os antibióticos. Os antibióticos foram em 1943, eu acho, o Fleming, embora o Duchesne já tivesse identificado a penicilina muito antes do Fleming, né? O Duchesne, uns 35 anos antes do Fleming, o Duchesne já havia... Ele não só descobriu, ele planejou a descoberta da penicilina. O Fleming foi por acidente, né? O Fleming descobriu por acidente. Então, quer dizer, antes da penicilina a taxa era muito grande de mortalidade. Então, houve um progresso por isso e por vários outros motivos posteriores, né? Coração mecânico, medicamentos de um modo geral, técnicas cirúrgicas, vários medicamentos. Então, isso foi muito rápido, de 1850 a 1900 para cá. Se você gostou desse corte, com certeza vai gostar do episódio completo. Vá na descrição, pegue o link e saiba muito mais sobre o tema imortalidade. Eu trouxe aqui um dos maiores QIs do Brasil para falar sobre essa pauta. Minha cabeça está explodindo até agora, a sua vai explodir também. Se inscreva no nosso canal, deixe seu like e até o próximo Plugado Podcast. Valeu!